Esse é um daqueles vídeos de pós-jogo que eu fico extremamente puto de gravar. Eu fico extremamente puto de gravar. E não é novidade pra ninguém, né? Enfim, boa noite, gente. Bom domingo a todos. Por mais que seja difícil depois desse placar ruim pro Botafogo, né? Horrível pro Botafogo. Pela circunstância, depois que do segundo tempo ali, né, que a gente melhorou, e ruim também porque a gente poderia estar agora numa posição melhor na tabela, coisa que não aconteceu. Enfim, se inscreve no canal, deixa o like, que é muito importante, deixa nos comentários a sua opinião sobre esse jogo de hoje, Botafogo 2, Coritiba 2, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro? Acredito que sim. Bora lá, gente, bora falar sobre esse jogo, um breve comentário. São agora, eu tô gravando esse vídeo exatamente 9h10 da noite desse domingo. Não gravei depois porque a última sexta-feira foi meu aniversário. Como eu trabalhei, né, durante todo o dia, sábado também trabalhei, eu resolvi fazer um jantarzinho aqui, um almoço. Aí minha família estava aqui e tudo mais, então não deu para gravar depois. E também não consegui gravar o último jogo também da Sul-Americana porque eu estava também ocupado. Ou seja, tô aí a um jogo sem gravar quase nada, né? E voltei hoje. Mas bora comentar sobre esse jogo que é muito importante. Primeiro de tudo, é o segundo jogo do Franklin Carvalho, segundo empate dentro de casa, preocupante. Mas mais preocupante do que o resultado, né? Que hoje é o que mais importa. As mudanças talvez desnecessárias que Franklin Carvalho está fazendo nesse início no Botafogo, né? Ele pegou o trabalho ali do Rodrigo Belão, que, diga-se de passagem, em 3 jogos, 2 vitórias, sendo uma vitória diante do Vasco no Clássico, com o Botafogo muito bem postado, com muita força física, e ele simplesmente desmorona tudo que o Rodrigo Belão deixou de caminho para ele, e sei lá, por acreditar no Botafogo Way, na coisa de perfeição, que só na cabeça do Textor e de quem o Textor engana isso funciona, né? Então ele promove diversas mudanças. Já tinha promovido mudanças contra o Caracas e hoje novamente. E algumas coisas não entram na minha cabeça. Primeiro, a torcida do Botafogo pega muito no pé de 2 jogadores, do Arthur Cabral e do Matheus Martins. Arthur Cabral tem melhorado bastante, foi muito bem no jogo contra o Vasco, foi muito bem no jogo contra o Caracas no segundo tempo, mas o Frank Carvalho ele tira o Arthur Cabral de titular no jogo contra o Caracas. Hoje ele inicia e o Arthur Cabral vai muito bem hoje, inclusive fazendo o gol da virada ali do Botafogo. Mas também um jogador que está, na verdade, em ascensão no Botafogo, né? Tá melhorando a condição técnica dele, tá melhorando aí o dia a dia, os jogos, que é o Matheus Martins, que foi muito bem no jogo contra o Vasco. Aí no jogo contra o Caracas ele não joga e hoje também ele não joga de titular. Mesma coisa acontece com o Júnior Santos, que hoje sequer entrou. E aí eu não entendo as decisões do Franklin Carvalho, por exemplo, em colocar não colocar o Júnior Santos. Hoje, por exemplo, ele sequer relacionou o Ferrarese, que estava muito bem, e inclusive eu novamente vou falar aqui, tá? Não tem como não dar pro Bastos ser titular hoje no Botafogo. Ele não tem físico para isso, ele não tem ritmo de jogo mais para isso. Ele ficou um ano parado e ele tem mais de 35 anos. Não faz sentido hoje o Bastos ser o titular no Botafogo. Se tem uma zaga hoje titular no Botafogo, e não é nem uma zaga muito boa, né? Porque o Barbosa também tem errado muito. Mas é Barbosa e Ferrarese. Ou Barbosa e Justino. O Justino sequer entra. É muito bizarro isso. Inclusive, algumas escolhas sobre a relação de jogadores do Botafogo é muito bizarro. Como, por exemplo, Edenilson, que estava vindo muito bem, jogando bem, e não é mais titular. E simplesmente optam, não sei se por questão técnica, eu acredito que não,
mas por força maior, por tentar querer vender, talvez, optam pelo garoto Álvaro Montoro, que não está jogando bola. Não está jogando bola, tá uma perninha absurda. Absurda. E não faz jus para ser titular. Não fez uma boa partida em 2026 para justificar a titularidade. Não faz sentido. É muito mais fácil o Botafogo jogar com os 3 volantes. Seja Danilo, Medina e Edenilson, Danilo, Alan e Edenilson, mas faz mais sentido o Botafogo hoje jogar com 3 volantes. E liberar um pouco mais o Danilo para ele pisar um pouco mais na área. Porque na minha cabeça hoje, e vocês podem colocar aqui nos comentários, não faz sentido o Álvaro Montoro ser titular nesse time. Assim como não faz sentido ele hoje botar o Rohan Hernandes, o lateral esquerdo, como titular. O Caio Roque é muito mais jogador. E hoje o primeiro tempo do Hernandes foi uma coisa assombrosa. Assombrosa, muito ruim, dando muito espaço, errando fundamento. Muito ruim, muito ruim. E é difícil entender essas escolhas do Franklin Carvalho no começo no Botafogo. É muito difícil, porque na minha cabeça não faz sentido. E essas escolhas erradas hoje culminaram um primeiro tempo, assim, medonho do Botafogo. Foi um primeiro tempo muito ruim, sem força física, sem chegada no ataque. O Álvaro Montoro muito lento, cadenciando muito o jogo, muito ruim. Não tem como, muito franzino. Ano passado ele estava destoando porque ele tinha com quem dividir a responsabilidade de armar um time, que era o Savarino. Hoje, ele sozinho, ele não consegue. Ele não consegue. E ele é muito franzino, tá sentindo o peso da bagunça que é o Botafogo. Então não faz sentido ele ser titular hoje no Botafogo. Não faz sentido, ele tem que bancar, assim como eu acho que o Barreira também tem que bancar. Para mim hoje o ataque titular no Botafogo é Matheus Martins, Arthur Cabral e Vidalba, que apesar de ter feito uma merda hoje, entrou muito bem e foi determinante para a virada ali em certo momento do Botafogo. Mas aí depois que o Franklin Carvalho decidiu que ele seria ali o lateral direito, acabou que fez uma merda gigante que fez com que o Botafogo não saísse vitorioso hoje contra o Curitiba. Mas um primeiro tempo do Botafogo muito ruim, muito ruim. O Curitiba poderia ter terminado o primeiro tempo com facilmente 2-0 no placar, o que dificultaria muito a vida do Botafogo. E aí, quando enfim o Franklin Carvalho acorda para a vida e coloca o Vidalba, e coloca o Matheus Martins no segundo tempo, e ele coloca o Edenilson, ele coloca depois o Caio Roque, o Botafogo melhora. Aí o Botafogo tem logo no segundo tempo uma chance aos 20 segundos, aí depois empata e depois vira e ainda tem oportunidade de fazer 3-1. Mas, na infelicidade de colocar o Vidalba como lateral direito, e vou te falar, foi falha do Vidalba, ponto. Mas se vocês analisarem o lance, o Bastos, ele sai da zaga e vai na casa do caralho dar um bote, deixando a zaga completamente desguarnecida. E essa é uma das coisas que tem sido corriqueiras no Botafogo. É o Barbosa, é o Ferrarese, é o Bastos, seja quem for, quer dar bote na casa do caralho. Meu irmão, posta. Quando um zagueiro sai, a zaga do Botafogo fica toda exposta. E foi o que estava acontecendo hoje em diversos momentos da partida e que depois culminou, infelizmente, com o empate do Coritiba. E depois ali o Botafogo até que tentou fazer o terceiro gol, não conseguiu. E saiu hoje com o empate novamente no estádio Newton Santos. Era um jogo de 6 pontos, porque se o Botafogo vencesse hoje, passaria inclusive o Coritiba na tabela, chegaria a 15 pontos, ocuparia ali a 7ª, 8ª posição, se eu não me engano, e hoje estaciona com 13 pontos na 11ª posição, muito atrás ainda dos adversários ali que estão brigando pela Libertadores. E vamos colocar o pezinho no chão? Esse ano, rapaziada, esquece. Não tem coisa de briga para ir para Libertadores em 2027.
é fazer 45, 46, 47 pontos para permanecer na Série A, para tentar ano que vem fazer uma temporada digna. Porque com essa bagunça que está acontecendo nos bastidores do Botafogo, irmão, vai ser uma pica dentro de campo. Vai ser jogador saindo, vai ser os caralho de 4. Caralho é 4, na verdade. Então, assim, é fazer os 45 pontos. Fez os 45 pontos, ainda tem rodada pra frente. Aí sim, vamos organizar a casa e vamos ver o que dá pra disputar. Fora isso, é fazer os 45, vencer em casa, que é muito importante, independente do adversário, e depois pensar em alguma coisa. É isso. Mas enfim, muito triste pelo empate, com gosto de derrota, depois do Botafogo ter feito a virada ali no segundo tempo. Mas é isso. Próximo jogo do Botafogo é fora de casa, se eu não me engano, contra o Racing, pela Sul-Americana. E no próximo final de semana, o Botafogo enfrenta a Chapecoense fora de casa. É isso, gente. Um forte abraço para vocês. Se inscrevam no canal e deixem o like, que é muito importante. E até a próxima. Valeu!